Bom dia, meus irmãos. Vocês que são mais velhos podem dizer assim comigo. Já tivemos dias bem mais simples e mais fáceis de entender do que temos hoje, não é verdade? Deus nos criou, conforme Gênesis escreve, homem e mulher. Simples assim. A ideologia do gênero, formada por pessoas perversas e promíscuas, que rejeitam Deus como Criador e, consequentemente, também a sua criação, tem chegado a 48 sexos diferentes. Ficou mais complicado. Quando eu era garoto e morava em Santos, eu entendi que a sociedade humana era dividida em 3 tipos de pessoas. O santista, que era o praieiro, o caipira, que falava totalmente diferente da gente, e o paulistano, que quando ia para a praia levava frango e farofa. Eram só 3. Hoje em dia, a quantidade de classificações de grupos que nós temos na sociedade brasileira, eu mesmo fico perdido em algumas definições. Eu lembro quando eu me alistei no exército, tinham 3 opções de cor da pele, branco, moreno e preto. E eu coloquei branco. Hoje eu olho e falo assim, Fernando, você não é branco. Há muito mais perspectivas de como nós somos. E quando pensamos em termos de política, eu nasci, eu cresci num ambiente em que tinha somente 2 partidos. Hoje nós temos dezenas de partidos, nem sabemos qual a distinção deles. Eu temo que todo esse faccionismo que existe na sociedade também acaba sendo trazido para dentro da igreja, e a gente acaba olhando para a igreja também como ela extremamente dividida. A gente tira a pessoa da sociedade, mas essa mentalidade de que nós somos fragmentados acaba se trazendo para dentro da igreja. E sejam os nossos estilos, sejam nossas ênfases, sejam nossas denominações, fazem com que a gente tenha uma visão absolutamente específica de nós mesmos em detrimento de outros. Eu me lembro, uma ocasião, eu estava lendo a Bíblia, aguardando o meu ônibus, e alguém chegou entusiasmado do meu lado e falou assim, você é crente? Eu falei, sou. Aí ele perguntou de que igreja que eu era, depois que nós tivemos um pouquinho de conversa e comunhão, e ele falou assim, de que igreja que você é? Eu falei assim, eu sou da igreja batista. Aí ele falou assim, tá. A alegria de que eu era o irmão em Cristo dele foi muito menor do que a tristeza de que eu não era da denominação dele. Nós vimos na semana passada, e nós insistiremos nessa semana, olhando para Efésios, que nós, apesar de nossas diferenças, nós, as igrejas do Senhor Jesus Cristo, que ouviram o verdadeiro Evangelho do Senhor Jesus Cristo e creram no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, nós formamos, independentemente de onde estamos, do tipo de grupo que reúne a igreja local aqui ou acolá, a igreja é única. E por isso concluímos nossa mensagem na semana passada, dizendo, façam todo o esforço para conservar a unidade. É responsabilidade de cada um desse povo de Deus o empenho, não para que nós nos unamos, mas para que nós
preservemos a unidade que nós já temos, que foi Deus quem estabeleceu. Novamente, quando eu olho para esse texto bíblico, como tantos outros em Efésios, se eu fosse o amanuense de Paulo, ou seja, o secretário dele, que ia colocar, no caso, na nossa linguagem de hoje, no papel as suas ideias, eu teria dito para o Paulo assim: Paulo, começa com o versículo 3, o versículo 4, 5, 6, e depois vai para o 1, 2, 3. Mas ele não seguiu essa ordem. E no texto que se segue, ele diz assim: há um só corpo e um só Espírito. Assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Fica fácil olharmos para esse texto e percebermos que uma é a palavra-chave, reforçando a ideia de que a igreja é única. Já ao longo do capítulo 3, o apóstolo diz que nós somos feitos um novo homem. De povos diferentes, somos unidos numa instituição, num organismo que é a igreja. Então, no que nós temos hoje como divisão de capítulos, no início do capítulo 4, ele faz essa palavra, essa exortação, para que a gente preserve essa unidade. E aí ele volta para considerar o aspecto teológico que ele esteve falando ao longo dos capítulos 1, capítulos 2, capítulo 3. Em suma, o que ele quer dizer é: a igreja criada pelo Senhor Jesus é única e deve-se cuidar zelosamente da preservação da sua unidade. E que para nós entendamos isso, eu quero refletir com vocês nessa manhã sobre quais são as bases da igreja que fundamentam essa unidade e, consequentemente, a maneira como nós viveremos em comunidade. Então vamos lá, olhando para esses 3 versículos, 4, 5 e 6, eu quero olhar para 7 pontos básicos da igreja. O primeiro deles, a primeira base, é quando ele diz aqui: há um só corpo. Veja, há um só corpo. Aqui ele está se referindo à igreja, e em termos teológicos, a igreja universal. Isso aqui não significa, ao dizer que é a igreja universal, eu estou me referindo à igreja universal do reino de Deus. A igreja universal compreende e reúne todas aquelas pessoas, em todos os tempos, em todos os lugares, em todas as culturas, em todas as faixas etárias, etc. A igreja reúne as pessoas que, independentemente de suas condições, entenderam quem é Jesus, entenderam a obra de Jesus e creram no Senhor Jesus. Essas pessoas foram inseridas no corpo de Cristo. Não existem 2 igrejas, é uma igreja só. Nós podemos encontrar, e encontramos aqui pertinho de nós podemos encontrar várias igrejas locais. Tem nomes diferentes, tem ênfases diferentes, tem expressões diferentes de nós, mas o fato é que se essas igrejas, ou chamadas igrejas, existem pessoas que realmente reconheceram ao Senhor Jesus Cristo, elas fazem parte da igreja verdadeira, universal.
É a mesma coisa que conosco. Não é o fato de estarmos sentados aqui, cantarmos bem, que nos coloca dentro da igreja. Mas sim, o fato de, se ouvirmos esse evangelho do Senhor Jesus Cristo e cremos no Senhor Jesus Cristo, nessa ocasião nós fomos inseridos dentro da igreja verdadeira. Então veja, dentro de uma igreja qualquer, uma igreja católica, uma igreja presbiteriana, uma igreja batista, inclusive a Batista Cidade Universitária, tem pessoas que ainda não creram no Senhor Jesus Cristo, e todas essas podem ter pessoas que ouviram o evangelho verdadeiro de um jeito ou de outro, e elas efetivamente se converteram. E uma vez que elas se converteram, independentemente de onde elas estejam, elas fazem parte de um só corpo. Paulo, quando escreve em 1 Coríntios, capítulo 12, ele diz: pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito. Quando nós cremos em Cristo, o Espírito de Deus nos batizou e nos inseriu no corpo de Cristo. Não importa a etnia, não importa a condição social, ou econômica, ou cultural. Lembremos disso. Deus não tem duas igrejas. Deus tem uma única igreja. O seu irmãozinho em Cristo pode, de uma maneira tão diferente de você, ser notado por você nessa manhã, quando ao vir para cá você passou num ponto de ônibus e viu alguém de paletó e gravata, com a sua Bíblia debaixo do braço, possivelmente com um guarda-chuva. É o seu irmão em Cristo que creu, ele faz parte do mesmo corpo que você faz parte. Segunda base, também há um só Espírito, as Escrituras apresentam, veja, há um só corpo e um só Espírito, o mesmo Espírito que batiza e nos coloca dentro do corpo de Cristo. E aqui ele diz, só tem um Espírito. Ao longo da carta, Paulo já descreveu, e olhando da nossa perspectiva, que estamos no início do capítulo 4, ele já descreveu nos capítulos 1, capítulo 2, capítulo 3, a ação do Espírito de Deus, e continuará a fazer ainda no capítulo 4 e no capítulo 5 e no capítulo 6. Então, no capítulo 1, por exemplo, nos versículos 13 e 14, nós ouvimos falar que, uma vez que nós cremos no Senhor Jesus Cristo, nós fomos selados, temos a marca de que pertencemos a Ele, somos invioláveis. Nós recebemos o penhor, e o penhor é o Espírito, ou seja, Ele é a garantia do que Ele prometeu, do propósito que Ele comunicou, que Ele vai cumprir isso. No capítulo 2, no finalzinho do capítulo 2, Ele disse que Deus mora em nós, ou seja, nessa igreja que Ele criou, ou essa igreja que Ele criou, é morada de Deus, mas Ele diz, é morada de Deus no Espírito. No capítulo 3, ele descreve que esse Espírito é quem revelou o projeto de Deus, ou seja, o projeto da igreja e mesmo as escrituras que nós temos hoje, é fruto de revelação de Deus feita pelo Espírito Santo. É por inspiração divina, revelação divina, a ação do Espírito que nos é revelado as escrituras que nós temos hoje. No capítulo 4, e nós vamos explorar isso futuramente, ele diz que esse Espírito pode ser entristecido com a maneira com que nós agimos. No capítulo 5, é o Espírito que nos enche, ou seja, é Ele quem nos capacita a viver aquilo que Deus tem para nós. No capítulo 6, nós ouvimos falar que a palavra de Deus é a espada do Espírito.
Nós podemos ver multitarefas, multi-ações do Espírito de Deus, mas o fato é que é um só Espírito. É esse Espírito que nos fortalece e nos capacita a viver no dia a dia. Não existem dois Espíritos, não existem Espíritos diferentes. Há um só Espírito na igreja. Algumas vezes tenho escutado pessoas falarem que uma coisa é aquela revelação do Espírito, como se essa fosse mais nobre, que é diferente da revelação das Escrituras. Alguns chamam até as Escrituras, mal interpretando uma passagem das Escrituras, que as Escrituras é letra, mas o Espírito mata. A passagem que fala sobre isso não está falando sobre palavra escrita, ou está falando sobre alguma revelação particular do Espírito. Meus irmãos, só tem um Espírito, e o Espírito que revela e que inspira a Escritura é o mesmo Espírito que nos guia e nos conduz hoje. Não pode haver discrepância entre uma coisa e outra. A Escritura não é menos, ela é a espada do Espírito. Eu diria, ela é a principal maneira do Espírito atuar em nossas vidas. Mas há só um Espírito. Terceiro, já vimos que somos um só corpo e um só Espírito. E o texto diz assim, e temos uma só esperança. Veja, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. A ideia aqui, a esperança, e talvez pudéssemos usar aqui a palavra, a expectativa. A expectativa que Deus, quando Ele chamou você, é uma só. Nós podemos, de repente, nos desviarmos dessa expectativa e achar que Deus me chamou para eu ficar rico, ou achar que Deus me chamou para eu ter saúde perfeita. A questão aqui não é cada expectativa que nós podemos ter. Aqui é a expectativa, a esperança que Deus tinha quando Ele nos chamou. Ele tem um projeto que foi mantido oculto e é chamado de mistério na carta aos Efésios algumas vezes, da formação da igreja, e com esse projeto ele revela isso e ele começa a chamar o homem. No capítulo 1, versículo 9, ele diz que ele estabeleceu a sua expectativa, a sua esperança em Cristo Jesus, que o resgate do homem perdido para ser reatado com Deus seria através do Senhor Jesus Cristo. No capítulo 1, no versículo 18, diz que foi esse Deus quem nos chamou. No capítulo 2 ele vai dizer, ele nos chamou para que a gente deixe muito clara a graça de Deus. Nos capítulos 2 e 3, ele enfatiza que ele nos chamou para sermos reconciliados com Deus através do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, Deus nos chamou para desfrutarmos da relação perdida com Ele. O Senhor Jesus Cristo veio a nós, morreu na cruz por nós, para que nós fôssemos dele, reconciliados à sua família, partes do seu povo. Foi isso que aconteceu conosco. No capítulo 1, 3 vezes o apóstolo Paulo diz o seguinte, que o que ele fez foi para o louvor da glória de Deus, para o louvor da glória da graça de Deus. Ao convocar a igreja, a chamar a igreja, o que ele coloca aqui é que ele tem um propósito, que através desse povo,
a graça de Deus seja comunicada, o amor de Deus seja espalhado. É que, ao se olhar para o povo de Deus, o nome de Deus, para o povo de Deus, o nome de Deus seja honrado, seja conhecido, seja evidenciado. Só tem uma chamada. Você não foi chamado para você ser o rei da cocada preta. O tal. Você não foi chamado para a sua glória pessoal. Certa ocasião eu ouvi uma pessoa dizendo assim, nossa, eu morro de vontade lá na igreja, poder lá no palco cantar. Fiquei me perguntando o que isso significava, né? Afinal de contas, algumas pessoas tocando, cantando, pregando, usam do palco, usam do microfone, mas para que a gente usa isso? Para mostrar quão hábeis somos? Se entramos por esse caminho, perdemos a perspectiva de para que fomos chamados. Nós não fomos chamados para colocar em destaque a nossa glória pessoal. Nós fomos chamados para colocar em destaque a glória de Deus, a graça de Deus. Só tem uma razão. Nós não estamos aqui disputando os nossos interesses pessoais, mas o interesse de Deus, e é só um. Resgatar esse povo, colocar junto de Deus, na família de Deus, e dessa maneira comunicar, expressar a bondade, o amor, a graça, a misericórdia desse Deus. É Deus quem vai ser honrado. Não serão nossas habilidades. É o interesse de Deus que vale. A esperança de que fomos chamados é a esperança de Deus, não a sua. E se por acaso nós pensamos de uma maneira diferente em algum particular, a solução não é você montar a sua igreja. Só tem uma igreja. Só tem uma igreja. Deus planejou, já no início do capítulo 1, Paulo diz, Deus nos chamou, a esperança dele, para sermos irrepreensíveis diante dele. Uau! Então vejam, somos um só corpo, temos um só espírito, temos uma só razão ou expectativa de estarmos juntos, foi Deus quem estabeleceu isso. Quarta base, um só Senhor, ele diz no versículo 5, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Ao se referir aqui a Senhor, o apóstolo Paulo está falando do Senhor Jesus Cristo. Nessas 7, ele vai considerar, já vimos o Espírito, agora é a pessoa de Cristo, e mais adiante, no versículo seguinte, ele vai falar do Pai. Então, a Trindade toda é contemplada aqui. Mas nesse ponto, quando ele diz aqui, há um só Senhor, o seu foco é o Senhor Jesus Cristo, que é quem efetivamente nos proveu a redenção. Foi Ele quem veio a nós. Foi Ele quem na cruz tomou os nossos pecados. Foi Ele quem nos resgatou. No capítulo 1, versículo 8, é dito que Ele, o Senhor Jesus Cristo, derramou sobre nós entendimento para nós entendermos esse evangelho, essa mensagem pregada. Nós podemos ter histórias diferentes de como nós chegamos a Cristo, mas o derramamento do entendimento veio de Deus. Pode ter sido, no seu caso, da maneira mais convencional. Alguém pregou o evangelho do Senhor Jesus Cristo, você entendeu, você acolheu esse evangelho. Esse entendimento é o Senhor Jesus Cristo que dá.
É Ele quem dá a capacidade. Nós podemos ouvir histórias e relatos e registros diferentes de casos não convencionais de conversões. No livro The Spirits of Rainforest, que descreve a conversão de um pajé Yanomami na Venezuela, conta a história da tensão que aquele pajé estava, sofrendo de uma opressão demoníaca brutal que acabaria por levá-lo à morte. Esse é o modus operandi da coisa. Mas por alguma ação divina, esse homem ganhou uma percepção da salvação de Deus sem que ninguém tivesse lhe pregado. E ali ele creu, se converteu, foi liberto e posteriormente integrado e conhecido como um cristão, integrado em outros lugares e instruído. Podem existir casos assim? Certamente existem. Mas tanto alguém, como no modo usual, convencional, alguém pregando o Evangelho, ou por uma ação soberana de Deus que Ele decidiu intervir no momento e não tendo alguém que pregue, Ele providencia que essa mensagem chegue à pessoa. O entendimento é dado pelo Senhor Jesus Cristo, esse único Senhor. Ainda no capítulo 1 ele diz, é Ele quem traz para nós esperança. Que esperança tínhamos antes de chegarmos a Cristo? É Ele com sua redenção. No final do capítulo 1, ele fala que Cristo é o cabeça da igreja, é o líder da igreja, é o provedor da igreja. Nos capítulos 2 e 3 ele diz, é por meio do Senhor Jesus Cristo que nós podemos chegar a Deus. Então, meus irmãos, quando o apóstolo Pedro diz no livro de Atos, e não há salvação em nenhum outro, ele está falando do Senhor Jesus, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. É através do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, somente através do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que alguém se achega a Deus. Só tem um Senhor, que é o Salvador. Nenhum santo poderá ajudá-lo. Nem Maria poderá ajudá-lo. Nem você mesmo com suas habilidades pessoais, com a sua purificação particular. Não, isso não ajuda. Só tem um Senhor, que é o Jesus Cristo, que veio até nós e naquela cruz morreu por nós. Quinta base. Há uma só fé. Veja, há uma só fé. O que é que Paulo quer dizer aqui? Há duas maneiras de nós entendermos uma só fé. Ou uma só fé tem dois aspectos. O primeiro aspecto, quando pensamos em fé aqui, é um conjunto de verdades apresentada pela mensagem divina. Existe um conjunto de verdades que precisa ser crida. Só tem um conjunto de verdades. Nós podemos mal interpretar aquilo que Deus falou, mas só tem um conjunto de verdades. Por exemplo, a promessa de que Jesus viria, a narrativa de que Ele veio, de que Ele morreu na cruz, de que Ele pagou os nossos pecados e agora Ele quer nos reconciliar com Deus, para que participemos em toda a plenitude de comunhão e relacionamento com Deus. Essa é a mensagem única.
Não existem duas mensagens de salvação nas Escrituras. As Escrituras deixam muito claro, o homem está perdido, está separado de Deus. Nós podemos ver nos nossos dias muita ênfase, inclusive no meio cristão, com a preocupação de pessoas que estão alijadas de recursos econômicos. E aparentemente isso tem se tornado a ênfase. Mas as pessoas não estão somente alijadas da condição econômica. Estão alijados no aspecto cultural, estão alijados no aspecto comunitário, mas principalmente elas estão à parte do relacionamento com Deus, que é quem efetivamente pode fazer alguma mudança. Só tem uma verdade. É claro que quando nós nos defrontamos com as Escrituras, nós podemos olhar de uma maneira diferente, e no nosso meio nós vemos pessoas que olham de maneiras diferentes para uma coisa ou outra, e acabam indo mais para um lado na sua compreensão, indo mais para o outro, porque de alguma maneira a Escritura não é clara o suficiente para um, para outro, ou para os dois, para fechar uma questão. Nós temos nossas diferenças. Alguns de nós aqui tendemos mais a crer na livre escolha humana, outros creem mais no conceito da soberania divina. Meus irmãos, independentemente do que cremos, nós não vamos mudar a soberania divina. Podemos divergir e temos cores diferentes, mas escutem uma coisa, nós temos que nos esforçar para entendermos a única mensagem inequívoca das Escrituras. Então cabe a cada um de nós uma postura com as Escrituras dizendo, eu estou lendo esse texto e estou entendendo isso, estou certo. E estamos sujeitos a ser questionados, sim, para saber se estamos fazendo o exercício da melhor interpretação. Não cabe aqui você dizer, você interpreta assim, eu interpreto desse jeito. Se é o que é verdade para você, não necessariamente é verdade para mim. O que é verdade para mim não precisa ser verdade para você. Não. As Escrituras são livres para o nosso exame, mas não são livres para a nossa interpretação. Há só uma fé. Há só uma revelação. Nós precisamos nos empenhar e nos esforçar para entender essa mensagem. E o segundo aspecto, então, da única fé, é a expressão de confiança nessa mensagem. Eu ouvi a mensagem de Deus a uma só fé, eu creio no que Deus está me falando. Eu ouço uma ordem de Deus. Eu declaro que eu tenho fé na minha obediência. Então vejam, nós não somos grupos diferentes. E se somos diferentes, nós não somos a igreja de Deus? Em que cada um pensa o que quer, ensina o que quer, crê no que quer. Não há uma só fé. Revelada nas Escrituras. E crida pelo povo de Deus. Pela capacidade que Deus nos dá. Creio que de alguma maneira, Paulo, quando escreveu aos Efésios, no capítulo 2, ele expressa esses dois aspectos da fé, quando ele diz no versículo 8, pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Houve uma mensagem que apresentasse a graça, um conjunto de verdades. E houve a expressão de confiança, o crer nessa mensagem. Não tem duas mensagens. É a mensagem da graça de Deus que nos alcança. E é pela confiança que nós somos salvos. Sexta base. Há um só batismo, ele diz. Há algumas perspectivas diferentes acerca do que é esse batismo.
algumas pessoas acreditam, pensam, que ele se refere ao batismo quando, eventualmente, nós temos, por exemplo, nossa cerimônia de batismo, em que todas aquelas pessoas que vieram a Cristo, então podem ser batizadas nas águas. Há fortes evidências para mim de que Paulo não está falando disso aqui. Mas ele está falando de um batismo que, de alguma maneira, aquele ritual de colocar alguém dentro da água, que é ordenado pelo Senhor Jesus, ele somente é uma referência, é uma concretização, é um ato gráfico de uma realidade que já aconteceu quando a pessoa creu. Quando nós cremos, isso vem acompanhado de uma realidade que Paulo descreve em Romanos, capítulo 6, ele diz: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. De alguma maneira, quando Cristo morreu, ele nos incluiu na sua morte. Além dele nos substituir na sua morte, nós fomos incluídos naquela morte. Então, quando nós estamos sendo batizados, nós estamos refletindo no fato de que nós fomos sepultados. A ideia é, eu morri para esse mundo, eu morri para o pecado, eu morri para essa agenda, agora minha vida está voltada e focada em Deus. Eu morri para esse mundo, estou sendo sepultado e estou ressuscitando para uma nova vida com Deus. Houve uma espécie de inclusão de batismo que nos coloca como mortos para esse mundo. Como vimos há pouco, nesse batismo também, ele nos enxerta, nos insere no corpo de Cristo. Há só um batismo, ele diz. Ou eu estou menos acessível a isso, ou simplesmente passou, mas em décadas passadas, anos 70, anos 80, era muito comum a abordagem seguinte: você já foi batizado com o Espírito? Alguém vai dizer, eu já fui batizado. Não estou falando desse batismo. Estou falando de um outro batismo. Chamava-se de batismo do Espírito. Fruto de má interpretação das Escrituras. E dizia-se a evidência de que alguém passou por esse batismo, por esse segundo batismo, é o ter falado em línguas ou falar em línguas. Nas Escrituras, batismo do Espírito Santo já foi e teve suas manifestações de línguas, mas nunca foi dito que as línguas, que foram sinais que aconteceram efetivamente naquela ocasião, que eles são sinais evidenciadores de que efetivamente alguém foi batizado com o Espírito. Não. Todo mundo que creu efetivamente foi batizado e tem só um batismo, não falta um batismo. Todo mundo que creu recebeu o Espírito, já tem o Espírito, só tem um Espírito. Não falta um batismo do Espírito para completar a obra. Há um só Espírito, há um só batismo. É muito interessante olhar para Atos, capítulo 18, final do capítulo 18, início do capítulo 19, e efetivamente Paulo encontra algumas pessoas que aparentemente são cristãs, mas que não têm o Espírito Santo. O que Paulo perguntou para elas? Vocês já receberam o batismo do Espírito? Não. Ele perguntou assim: recebestes o Espírito Santo quando crestes? A falta do Espírito Santo não era a falta de uma segunda experiência, a falta do Espírito Santo era a falta da primeira, do quando creu.
E no caso daquelas pessoas, elas eram pessoas que ainda viviam no contexto da mensagem do Antigo Testamento e ainda efetivamente não eram cristãs, embora estivessem sendo bastante ventiladas por o ensino das Escrituras, que precisou ser completado naquela ocasião para que efetivamente houvesse uma conversão e, consequentemente, ser batizado e receber o Espírito Santo. Tem um batismo só. Sétimo e última base da unidade. Um só Deus e Pai. Veja, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Nas Escrituras nós podemos pegar o conceito de pai, e não é o caso na literatura de Paulo, e particularmente aqui em Efésios é um exemplo disso. Nós podemos pegar a ideia do conceito de pai como aquele que deu origem à raça humana. Mas aqui não é o caso. Quando ele está falando pai e pai de todos, ele está falando daqueles que são salvos. Ele está desenvolvendo a ideia como a de João capítulo 1, todos que recebem a Cristo são feitos filhos de Deus, ou seja, Deus é feito Pai. E a paternidade que ele está considerando de Deus aqui, não é a paternidade da raça humana, mas sim a paternidade dos filhos de Deus, daqueles que creram em Cristo. E desses ele diz, esse único Pai de todos os que creem, Ele é sobre todos, por meio de todos e em todos. Esse Pai que nós temos, Ele é o nosso soberano, é Ele quem tem autoridade. Ninguém tem autoridade como a dele. Se algum pastor disser para você, porque eu sou ungido de Deus, eu tendo a pensar que quem diz isso está chamando para si autoridade que não tem. É lógico que líderes têm autoridade, mas estão subordinados à autoridade de Deus e eles não podem requerer e exigir além do que Deus exige. Mas na condição de filhos de Deus, estamos sim diante de um Deus que é soberano e está sobre nós. Vamos entender isso. Deus não está dando sugestões para a gente. Vê o que você acha aí. Se você achar legal, prega o evangelho para os outros. Ele não está dando sugestão. Ele não está fazendo pedido. Está dando ordem, ele é soberano. Além de ele ser soberano, aqui diz que ele age por meio de todos. E meus irmãos, isso é uma das maravilhas da nossa vida com Deus. A vida cristã não é uma vida em que nós tomamos conhecimento do que Deus quer que aconteça na nossa vida e se vira. Não. Como disse aos Filipenses, ele diz, Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar. Então aqui nós temos a experiência, esse Deus que é soberano e determinante, Ele também é o Deus que mexe no seu coração. E você pode dizer para Deus, Deus, o Senhor já está sabendo, né? Eu estou pensando em fazer um monte de coisa errada aqui. Senhor, tira de mim essas tentações e esses pensamentos. Você já fez essa oração hoje? Eu já. Porque é Ele que age em nós, não sou eu. Deus, dá vontade de eu fazer a coisa certa. Deus, me dá forças para fazer a coisa certa. Deus, me dá força para ser perseverante na coisa certa. Então esse Pai que é soberano, Ele também é o Pai que mexe nossos corações
desde tirar da nossa cabeça e coração o pensamento de colocar em prática uma coisa errada, como o desejo de fazer a coisa certa e também de realizá-la. E além disso, Ele diz, e Ele está em todos. Ele mora em nós. Nós somos a morada de Deus. Meus irmãos, considerando essas bases aqui, como estamos nós? O que nós vamos fazer? Lembre, essa passagem está no contexto da necessidade de nós andarmos dignamente, que ele diz no capítulo 4, versículo 1. E nesse andar dignamente, ele diz que nós temos que preservar, nos esforçar para preservar a unidade da igreja. Como é que nós não estamos contribuindo com preservar a unidade da igreja? De que maneira, efetivamente, nós podemos estar contribuindo para a preservação da unidade da igreja? Primeiro, você compromete ou expõe a riscos a unidade da igreja quando você não está atento ao que as Escrituras dizem. Uma só fé. E você deixa seu coração ser levado por tudo quanto é ideia, com todo pregador, todo professor fala aí. Quando você não aprofunda seu conhecimento nas Escrituras, você está comprometendo a unidade da igreja. Você compromete a unidade da igreja quando você deixa de obedecer o que Deus manda você fazer. Você foi ferido essa semana por alguém? Foi ofendido por alguém? Você ficou entristecido com alguma coisa que você soube, de que terceiros falaram ou fizeram contra você? Meu irmão, vai caber aqui o perdão. A manutenção da mágoa, que é uma desobediência a Deus, coloca em risco a unidade da igreja. Nós comprometemos a unidade da igreja quando nós olhamos para pessoas que são de grupos diferentes, de ministérios diferentes, de um jeito diferente. E você olha para essa pessoa com um certo desprezo. Eu sei que alguns de vocês aqui são dados a um dançar quando o ritmo da música é um pouco mais intenso. Nada contra. Mas eu estava algum tempo atrás num culto e, para minha surpresa, assim, do meu lado, no corredor da igreja, apareceu uma mulher dançando. Lembra da história de Davi? Ele dançando e a mulher dele ridicularizando. Naquele momento, meu coração foi tentado a dizer assim, abre aspas, o que essa maluca está fazendo aqui? Fecha aspas. Mas depois foi assim, Fernando, fica quieto. Quando nós não nos identificamos com a outra maneira da pessoa agir, e acabamos diminuindo no nosso coração, nas nossas palavras, nós não estamos investindo na unidade da igreja. Na semana passada eu falei, vocês têm que se esforçar para preservar essa unidade. Olhe as bases disso. Olhe as bases dessa unidade. Cabe a todos nós um esforço de preservação daquilo que Deus tem feito. Você já ouviu o ditado, muito ajuda quem não atrapalha? Meus irmãos, nós vamos ajudar muito a preservar a unidade da igreja se nós não atrapalharmos a unidade da igreja. Faça a sua parte. Faça a sua parte. Vamos orar. Pai Celestial, queremos te agradecer pela tua palavra, pela lição que o Senhor nos traz, pela compreensão da tua verdade.
Ó Senhor bondoso, vem nos ministrar, vem nos ensinar, vem nos estimular a vivermos em conformidade com a Tua revelação. Eu oro, Pai Santo, no nome do Senhor Jesus Cristo, pedindo ao Pai que o Senhor haja em nosso meio e nos faça cristãos que sejam em conformidade, não tanto quanto os nossos dias, mas quanto o que está no Teu coração e revelado na Tua palavra. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe.